Olá pessoal, que bom ter vocês de novo aqui no canal Fala Mais Fran. Continuando a falar sobre fono educacional e pensando no processo de instrumentos que a fono viveu nos últimos anos, eu acho legal lembrar de quem aplicava o TPT. Quando eu me formei, eu tinha como instrumento de avaliação e de mensuração, tanto de habilidade quanto de prejuízo, o TPT. E os parâmetros do TPT, eles dependiam da experiência do examinador. Então, eu, recém-formada, que só tinha aplicado o TPT em ambiente acadêmico, não tinha um know-how para entender por que aquele desempenho do paciente era pior em uma tarefa, melhor em outra, ou que havia uma diferença de desempenho entre escola pública e privada. Meu paciente tinha queixa de aprendizagem, mas passava bem no TPT. Então, a partir desse parâmetro, a gente começou a buscar, quando eu falo a gente, é a fonoaudiologia, a gente começou a buscar parâmetros mais precisos. E nessa busca, a fonoaudiologia se encontrou e deu as mãos com a neuropsicologia. A neuropsicologia tem uma psicometria, tem parâmetros da curva de normalidade e com as medidas que são pesquisadas e instituídas na neuropsicologia, a gente consegue saber onde que o nosso paciente está. Quando eu falo onde que o nosso paciente está, é porque sem depender necessariamente da minha experiência clínica para falar, olha, a próxima fase vai ser essa, porque o paciente na clínica não é o paciente de livro. Você está lendo lá que ele vai atingir todas as etapas, mas seu paciente pula, ele tem uma e não tem a outra. Ele depende de uma instrução escolar que às vezes não aconteceu por N questões. Então, pensando nesse paciente que chegou e eu não tenho essa experiência clínica, quando eu tenho um modelo, né, uma amostra populacional em que eu tenho que esperar tal desempenho para tal idade, isso me ajuda a nortear a minha prática clínica, né? Então a neuropsicologia ela surgiu muito com esses parâmetros, fazendo testagem com grandes amostras e a partir dessa testagem, com esse grande número, delimitando o parâmetro de normalidade. Para a gente começar a falar dessa psicometria na fonoaudiologia, eu vou explicar a curva de normalidade. E vou usar um exemplo aleatório, não vou usar números específicos da fono, e vou usar a fala, que eu acho que é o parâmetro mais próximo que a gente tem para se referenciar quando a gente está pensando em aquisições. Uma criança de 2 anos, ela tem que falar aproximadamente 200 palavras. Então, isso é a curva de normalidade. Eu vou colocar um gráfico para vocês aí. Então, vamos supor que essa criança, que tem 2 anos, ela fala entre 160 palavras e 220 palavras. É essa área marrom escura do gráfico, tá bom? Se essa criança fala entre 140 e 160 palavras, eu estou nessa margem inferior aqui do gráfico. Quer dizer que essa criança não está no ideal, mas ela está próxima ali, está margeando. E se essa criança fala de 190 a 220 palavras, ela está muito acima do que é esperado para a normalidade da idade dela. Então, essa curva de normalidade em que os parâmetros psicométricos trouxeram para a fonoaudiologia permitiram que a gente fizesse análise clínica independente da nossa experiência clínica, tá? Abrindo parênteses e agora. O Paulo Matos é um psiquiatra famoso e ele fala que a clínica é soberana. Adoro a fala dele, acho que a clínica é soberana sim. Várias vezes a gente aplica a testagem e observa que o desempenho da testagem não é condizente com o desempenho que eu tô vendo no consultório. Às vezes o paciente consegue desempenho adequado para a idade dele, no que eu estou propondo, mas numa tarefa informal, numa conversa, ele não consegue. Essas observações clínicas, elas vão vindo com a maturidade, com a experimentação a partir do teste. Agora, o teste ele não deixa de ser um instrumento. Até para você entender que o paciente conseguiu aquela habilidade, mas que não conseguiu aplicar, tá? Quem já ouviu falar dessa curva de normalidade na fonoaudiologia, deixa escrito aí, por favor. Eu vou trazer agora os primeiros parâmetros voltados para a fono educacional no próximo vídeo. Aguardo comentários, críticas e sugestões. Até mais!